Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Como vocês estão? Vamos a mais uma aula do nosso programa de ensino tutorado do Governo do Estado. Hoje nós estamos na semana 2, dando continuidade ainda naquilo que nós já iniciamos na semana anterior, que é a crise do sistema colonial, né? A crise lá do antigo regime, o fim do antigo regime e a crise do sistema colonial. Na aula passada nós vimos como que se desenvolveu a questão do fim do antigo regime, o que eram as características e tudo aquilo que proporcionou para que o antigo regime chegasse ao fim, certo? Na aula de hoje nós vamos ver como que todos esses acontecimentos da Europa proporcionaram para que nós tivéssemos aqui o fim do sistema colonial na América e, por consequência, a independência dessas colônias se tornando nações totalmente independentes e se tornando essas nações que nós conhecemos hoje, né? Aqui na América como um todo, Estados Unidos, Canadá, toda a América Espanhola, Bolívia, Paraguai, Argentina, Chile, Uruguai, Haiti e também o Brasil, tá? Então como que se deu esse processo de colonização? Acompanhe aqui no slide comigo, ó. Tem um slide para vocês hoje. Hoje a gente tem bastante informação, bastante texto. Eu vou disponibilizar para vocês esse PowerPoint, tá? Ele vai ficar aí no link para vocês pegarem e depois ter. E vou mandar um texto também, vai ficar no link para vocês terem um texto de tudo isso que eu estou falando hoje, tá bom? Acompanhe comigo ali, ó. A crise do sistema colonial, né? A crise do sistema colonial decorreu em grande medida da expansão do pensamento ilustrado pelo Ocidente. O que é isso? Né? Ou seja, o sistema colonial aqui na América ele vai entrar em crise justamente por causa da expansão daqueles pensamentos iluministas que nós vimos na semana passada. Esse iluminismo ele vai se propagar por todo o mundo, principalmente pela América, pela Europa, por toda essa parte ocidental do planeta, né? E esse pensamento, eles vão mudar radicalmente aí a forma como esses países vão se relacionar entre si, né? Então a gente pode dizer que esses conflitos entre metrópole e colônia, eles vão surgir de forma muito acentuada com essa crise moderna, né? Essa crise da modernidade, que vai ali despontar com a Revolução Francesa, tá? Então a Revolução Francesa vai chegar como um ápice, como um momento divisório, né, divisor entre dois paradigmas que nós tínhamos, e essa Revolução Francesa vai surgir como grande influência para que nós pudéssemos fazer essa mudança aí do sistema colonial. Olha ali, ó, conceitos como liberdade, igualdade e fraternidade encontraram na América um ambiente propício ao desenvolvimento de modelos políticos críticos ao embaraçoso sistema colonial. Aqueles conceitos da Revolução Francesa, eles vão chegar na América com um gás total. Você está vivendo num sistema de opressão, num sistema de exploração, num sistema de controle rígido de tudo aquilo que acontecia no país, na colônia. E aí surgem essas ideias de liberdade, igualdade e fraternidade, elas vão encontrar aqui então um vasto caminho para que elas possam se desenvolver e caminhar de forma bem tranquila, né? Esses processos de independência lá, é bem verdade que os processos de independência, como no caso do Brasil, não romperam de forma radical com os modelos econômicos vigentes. Então esse processo de mudança, conforme ele chega aqui, ele não vai mudar a realidade econômica do país. Nós vamos continuar ali com aquele mesmo modelo da monocultura, nós vamos continuar ali com o mesmo modelo da escravidão. Então vários modelos que existiam nas colônias, eles vão permanecer, porque aquilo era viável. Por mais que a gente vai ter vários movimentos sociais envolvidos no meio, querendo essas mudanças, proporcionando essas mudanças em grande parte elas vão ser motivadas e elencadas pela própria classe dominante, aquelas pessoas que já tinham o controle da sociedade, aquelas pessoas que tinham autonomia. Essas pessoas então vão querer mais poder, mais autonomia e queriam viver livre do controle dos reis, da metrópole, do príncipe regente. Eles queriam, de certa forma, ter uma autonomia maior sobre aquilo que eles faziam, sobre o seu comércio, sobre as suas plantações, sobre os seus escravos, sobre tudo aquilo que estava debaixo da autoridade deles. Então nós vamos ter ali, deixa eu pegar aqui um trechinho do meu texto, ó, que eu deixei separado. Aqui, ó, as elites latifundiárias, elas vão continuar financiando o sistema escravocrata, elas vão continuar financiando o sistema político, porque era interessante manter isso,
né? Então nós temos aí, talvez futuramente, um processo de independência que ele exista no papel e ele vai facilitar as relações comerciais dessas colônias com outras nações, mas no macro, a realidade das colônias elas acabam ficando muito semelhantes aos que já eram, tá? Então, o que evidencia esse fortalecimento aí que a gente tem, né, desses modelos, é justamente essa questão dessas metrópoles, por exemplo, como a Inglaterra, Espanha e Portugal, que vão tentar, de certa forma, frear o poder e a influência dessas elites locais. Essas elites locais estão levando esses ideais de independência, esses ideais de emancipação a todos os cantos das suas colônias, das colônias onde eles viviam, e aí as metrópoles tentam frear isso através de algumas medidas compulsórias, medidas políticas, medidas fiscais. Vamos aumentar a repressão política, vamos aumentar os impostos, vamos colocar mais pressão sobre esse povo para que eles não resistam a nós, né? Só que, né, na realidade, a gente vai ter um papel inverso. Quanto mais a metrópole intensificar as suas políticas de arroxo, vamos dizer assim, suas políticas de compulsórias, né, obrigatórias, a gente vai ter que mais forte fique esses processos de independência, ok? Vamos ver dois processos, então, que é o processo inglês, né, a América inglesa, lá nos Estados Unidos, parte norte aqui do nosso continente, e depois vamos ver a parte espanhola, tá? Hoje nós resumimos essas duas partes. Semana que vem nós vamos ver como que foi a crise do sistema colonial brasileiro, tá bom? Então, nos Estados Unidos, em que eu coloquei um mapa para vocês podem dar uma olhadinha ali, que tem as 13 colônias, né, dos Estados Unidos. Lembrando que os Estados Unidos não existia da forma como era hoje nesse conceito, nós tínhamos apenas ali no litoral do Atlântico 13 colônias que eram controladas pela Inglaterra. Então, ali nas colônias do norte, a Inglaterra estabeleceu uma política colonial restritiva, impondo medidas de controle comercial a essas 13 colônias que ela tinha na região. Tá? Os Estados Unidos vai ganhar esse formato que ele tem um pouco mais à frente, com a expansão para o leste que nós vamos ter ali do território americano, né? Já como nação, durante o processo da Guerra Civil e não mais como colônia, tá? Então, assim, apesar da Inglaterra, a gente tem uma guerra, né? A Inglaterra vai começar a intensificar essas medidas restritivas, intensificar as cobranças de impostos, e apesar da vitória dos ingleses na Guerra dos 7 Anos, né, que vai ocorrer ali em 1756, a gente vai ver uma Inglaterra enfraquecida por causa dos altos custos que essa guerra teve para a coroa inglesa, né? E com isso, eles vão criar diversas outras leis tributárias para que pudessem, então, solucionar o problema dos cofres públicos que tinham sido defasados durante a guerra. Então, eles vão impor de forma muito forte, de forma muito significativa, vários impostos a essas 13 colônias, né? A Inglaterra depois tenta diminuir esses impostos, tenta uma política de reaproximação com essas colônias, de tentar criar laços, mas aí algumas dessas leis elas já não funcionam tão bem. Por exemplo, eles vão depois cortar as taxas de importação do açúcar e do chá, né? Vamos lembrar que são colônias inglesas, a cultura do chá da tarde, então era forte isso na América inglesa, aqui na América inglesa. Então eles vão depois tentar fazer uma negociação e vão reduzir esses impostos. Só que a galera que estava na América inglesa, ali, os colonos, já não ficaram muito contentes com as políticas, já não queriam mais essa reaproximação, e nós temos ali um dia que ficou muito conhecido, que é o dia do chá, né? Vamos ver ali, ó, o dia do chá, e no dia do... não é dia do chá, gente, a festa do chá de Boston, ó, dia do chá. A festa do chá de Boston, ela fica conhecida como um marco, por quê? Quando a Companhia das Índias Orientais começa a trazer grandes quantidades de chá e de açúcar com imposto reduzido, os colonos eles vão ficar totalmente revoltados com isso, porque eles já não queriam essa aproximação e vão jogar todo esse produto ao mar, né? Então esse episódio fica conhecido como a Festa do Chá de Boston, lá em 1773, certo? E isso vai evidenciar o desgaste entre Inglaterra e suas colônias, ou seja, por mais que a Inglaterra estava tentando uma reaproximação, as colônias já não estavam mais tão dispostas a se aproximarem da Inglaterra, né? Então, respondendo a esse acontecimento de Boston, o parlamento inglês aprovou em 1774 as leis intoleráveis que impunham novas sanções às 13 colônias. E isso vai ser o ápice e o momento fundamental
para uma grande mudança de posicionamento dos ingleses, certo? Dos colonos, tá? Eles vão começar a convocar, vão reagir convocando os congressos continentais da Filadélfia. Vão ser 2 congressos importantes. Eles vão se reunir e nesse congresso os colonos vão tentar então chegar e estabelecer algumas regras e algumas normas para a convivência das colônias. E principalmente uma carta de repúdio, uma forma de se distanciar mais ainda da Inglaterra. Então, no segundo congresso da Filadélfia, eles vão fazer então a declaração de independência dos Estados Unidos em 1776. Os Estados Unidos ele se torna independente naquele momento. A Inglaterra posteriormente ela vai reconhecer em 1783, ali 6 anos depois, a independência dos Estados Unidos. E em 1787 fica aprovada a Constituição dos Estados Unidos, no qual a liberdade, observa comigo aí no slide, no qual a liberdade e direito dos cidadãos foi garantida, mas a escravidão foi mantida. Certo? Lembra daquilo que eu falei? Vários modelos sociais e econômicos que existiam que foram mantidos, ou seja, a gente se declarou independente, Estados Unidos colocou uma política de liberdade e igualdade para os seus cidadãos, mas a escravidão foi mantida, os negros não eram considerados partes da sociedade, tá? Então, resumidamente, você vê que o sistema colonial inglês ele vai entrando em crise por causa das medidas, dos arroxos que são cometidos pela coroa inglesa, né? E a gente vai ver isso também aqui na América Espanhola, nos nossos vizinhos, né? Na América Espanhola, com exceção do México, onde foi um movimento popular, onde foi o povo que se rebelou e tentou de alguma forma se tornar independente, o processo de independência, praticamente em toda a América Espanhola, ela foi promovida pelos crioulos, pela elite crioula. Professor, quem que é um crioulo? Crioulo eram os filhos dos espanhóis que nasciam na América. Ou seja, eles não eram europeus, mas também não eram, eles eram americanos, porque tinham nascido no continente, mas não tinham o status e a liberdade política que a coroa permitia para os cidadãos, no caso espanhóis. Por exemplo, um cidadão espanhol poderia participar da vida política, ser nomeado os cargos de nobreza e tal. Quem não é espanhol não pode. Então, os filhos dos espanhóis que nasceram no Brasil, eles eram os crioulos. E esses filhos tinham, de certa forma, grande poder e influência sobre o local. E aqui na América, então, eles vão se tornar a grande elite da América Espanhola. Tá? Os grandes produtores, os grandes latifundiários, em suma maioria, são crioulos, tá? São filhos de espanhóis nascidos na América. Os crioulos eles defendiam princípios liberais, baseados na independência dos Estados Unidos da Revolução Francesa, ou seja, da mesma forma que aconteceu nos Estados Unidos, os ideais foram impulsionados pela Revolução Francesa, aqui na América Espanhola também. Além da Revolução Francesa, agora nós tínhamos o caso da independência dos Estados Unidos, né? Então, o objetivo da elite crioula era consolidar o poder político e econômico local. Eles queriam assumir o poder, eles queriam dominar as regiões, né? Os crioulos, eles não desejavam o rompimento da ordem social vigente. Igual eu falei lá atrás, eles queriam manter, por exemplo, a escravidão, que era a base da economia. Né? Isso foi mantido por um bom tempo, o trabalho negro, né? A coroa espanhola, então, a todo custo, ela tentava, igual está ali no slide, evitar que os ideais revolucionários chegassem às suas colônias. Né? Por mais que ela tentasse fazer isso, os princípios liberais já circulavam nas universidades americanas, né? Aqui na América. Então, esses pensamentos já estavam presentes aqui, e então, de certa forma, a gente tinha então um grande problema ali em se manter esses ideais longe da América. E aí nós temos aquele cara, o famoso Napoleão. Napoleão está conquistando toda a Europa, ele está dominando todo mundo lá europeu. Todas as monarquias europeias caem diante de Napoleão, exceto Portugal. E aí então, em 1808, com a derrubada da coroa espanhola por Napoleão, os movimentos de independência na América vão crescer de forma gigantesca. Por quê? Porque Napoleão agora passa a ser o imperador das Américas. É ele que manda nas colônias, porque é ele que manda no país. Ele derrubou a coroa espanhola, ele assume o poder na Espanha e automaticamente ele passa a dominar as suas colônias, né? Quer ver aqui, ó. As elites crioulas aumentavam os seus poderes à medida que não reconheciam a autoridade do Império Napoleônico sobre seus territórios.
Ou seja, os crioulos começaram a fazer vários movimentos na América de rebeldia às ordens de Napoleão, de contraponto àquilo que Napoleão estabelecia, e ao mesmo tempo o seu poder e a sua soberania aumentava de forma significativa aqui na América, tá? Então as colônias espanholas, elas passaram a se rebelar quase que simultaneamente contra Napoleão e contra a Espanha, né? Acompanhe comigo aqui, ó. Os movimentos começaram nas cidades e se espalharam pelos campos, proclamando as independências na Argentina em 1816, no Chile em 1818, na Gran Colômbia, que hoje é a Colômbia, Venezuela, Equador e Panamá, em 1820, na Gran Colômbia, perdão, no Peru em 1821 e no México em 1823, após a criação de uma monarquia católica em 1821 e Bolívia em 1825. Lembrando que aqui nesse contexto aqui, ó, após o Peru ali e entre México e Bolívia, vai acontecer a independência do Brasil também em 1822. Tá? Então o Brasil foi um dos últimos aqui da América a conseguir proclamar sua independência, né? Então todas essas revoluções aqui na América, elas foram promovidas pela elite crioula. Eles queriam dar manutenção do seu poder, eles queriam assumir o poder, eles queriam aumentar o seu poder, com exceção, acompanha comigo, do Haiti. Nós tivemos a Revolução Haitiana, né, lá no Haiti, onde os escravos negros, influenciados pelos ideais da liberdade, da igualdade, da fraternidade, aqueles ideais da Revolução Francesa, criaram em 1804 a República do Haiti. Eles se tornaram independentes, eles se rebelaram contra a Espanha. Em 1804, olha lá, a primeira nação aqui da América Espanhola a se tornar independente, tá? Logo após aí, alguns anos depois dos Estados Unidos. E isso foi um movimento que partiu dos negros, né? Partiu dos escravos, que se rebelaram contra a coroa, se rebelaram contra os crioulos e conseguiram decretar aí a independência da América do Haiti, certo? É isso, tá? A nossa aula de hoje é basicamente isso. Nós vimos aqui então rapidamente a questão da independência das 13 colônias e a questão da independência da América Espanhola. Esses dois contextos evidenciam para nós justamente aquilo que já está sendo intensificado com a crise do antigo regime na Europa, né? Então o antigo regime está caindo na Europa, está se enfraquecendo, se desmantelando, e isso foi impulsionando e permitindo que as suas colônias se tornassem independentes. No Brasil o processo é um pouco diferente, porque nós não temos apenas uma colônia, nós já temos aqui o Brasil naquele momento tinha sido capital do Império, porque Dom João VI vai fugir para cá, nós vamos ver semana que vem. Dom João VI ele foge de Napoleão, vem para o Brasil, depois ele vai embora, fica Dom Pedro I, e a Dom Pedro I fica no Brasil como príncipe regente. O Brasil não estava à mercê de uma elite local, não. O Brasil estava sendo administrado pelo imperador, naquele momento ainda não imperador, óbvio, mas pelo príncipe regente que controlava todo o país, ok? Então na semana que vem a gente vai trabalhar justamente esse ponto, a questão da crise do sistema colonial brasileiro, ok? Não percam as atividades. Essa semana nós não tivemos aula pela Rede Minas, então aí por isso que eu fiz um vídeo um pouco mais explicativo, para a gente entender melhor como que foi esse processo aqui na colônia, nas nossas colônias vizinhas, né, das colônias espanholas e a inglesa mais lá ao norte. Certo? Semana que vem voltamos, não esqueçam as atividades, não esqueçam de assistir os vídeos complementares que nós temos no PET, e não esqueça também de ler, né, os textos complementares que o PET traz para nós, que isso vai facilitar muito para que você consiga chegar naquele raciocínio necessário para fazer a sua atividade, beleza? Então até a próxima semana, onde nós vamos ver mais um vídeo do PET, mais uma aula sobre o nosso programa de ensino tutorado, e esperamos que em breve possamos estar juntos nas escolas, ok? Até mais, boa semana de estudo a todos!